No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos ao vivo na Melodia FM 87,9 e também na nossa página no Instagram, que é @joelísio_fraga. Hoje temos um tema extremamente importante e necessário, os cuidados paliativos. Vamos entender melhor o que eles significam, como impactam a vida dos pacientes e de seus familiares e por que a humanização no atendimento é essencial. E para essa conversa especial, eu tenho a honra de receber o Dr. Vitor Carlos Silva, que ele é médico especialista em medicina paliativa e presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos da Bahia. Além disso, falaremos sobre o primeiro Café Paliativo de Vitória da Conquista, um evento que busca conscientizar e ampliar o debate sobre esse tema tão relevante, que vai acontecer hoje lá no auditório do SEMAI, a partir das 19 horas. Doutor Vitor, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Joelísio. Obrigado pela oportunidade, né? Pela Melodia FM e pelo convite, né? Na verdade, para mim é uma honra estar aqui com vocês para poder falar de um assunto que eu amo, falar sobre esse tema que é tão importante e sim do nosso evento do Café Paliativo de Conquista. E seja bem-vindo à Conquista, né? Você já veio aqui várias vezes, né? O Dr. Vitor, ele reside em Salvador, mas sempre está vindo por aqui, né, doutor? Sim, tenho amigos, né? Não só por conta de trabalho, mas acho que pelos reencontros. Conquista é uma cidade muito agradável, né? Realmente inspira aí bons cuidados e nada melhor do que a gente falar de um tema que fala sobre bons cuidados numa cidade como Conquista. Tá bom. Quem é Dr. Vitor? Bom, o Dr. Vitor, antes de ser doutor, ele é pai de duas meninas lindas, Liz e Su, que fazem 13 anos, esposo de Laila, hoje com dois gatos em casa também, irmão, filho, amigo, enfim. Eu acho que é importante a gente falar da gente primeiro na condição de pessoa, né? Mas enquanto médico também, é alguém que busca aí comunicação, que busca uma mediação, e a busca pela formação de cuidados paliativos, ela passou por isso, né? Dentre tantas outras coisas, na minha jornada profissional, eu encontrei os cuidados paliativos aí como uma missão mesmo, algo para poder seguir na minha carreira. Pois não, vamos lá, né? Vamos lá. Doutor Vitor, para começar, poderia explicar de forma simples o que são os cuidados paliativos e qual a sua importância na assistência à saúde? Muito bem, Joelísio. Cuidados paliativos são competências que os profissionais de saúde podem e devem aprender com uma função de redução de sofrimento. Ela é uma abordagem multiprofissional. Quando eu digo isso, eu digo que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, todas as profissões de saúde podem conhecer mesmo, aprender sobre os cuidados paliativos. Ela é de uma maneira de avaliação multidimensional. Os cuidados paliativos, eles têm por premissa a avaliação além do físico. Então, quando alguém tem uma dor, essa dor não é só física. Tem um sofrimento aí social, familiar, um sofrimento existencial, quiçá espiritual também, emocional, né? Então a gente entende de que o ser humano ele é composto de uma forma integral de todas essas dimensões. Quando alguém se presta a aprender sobre cuidados paliativos, foi assim comigo, ele se coloca na possibilidade de aprender um pouco mais sobre a natureza humana mesmo. E é técnico, é necessário que a gente possa aprender para poder tratar. O exemplo foi dor, mas pode ser qualquer outro sintoma, dentro de um recorte de doenças chamadas ameaçadoras da vida. Doenças crônicas, doenças que têm um diagnóstico aí difícil no sentido de trazer sofrimento. Muitos exemplos, desde diabetes, que nós sabemos que é uma doença que pode ter controle, um acompanhamento médico e multiprofissional adequado, mas que pode trazer aí, né, sintomas físicos como dor, dormência. Muitos pacientes fazem pé diabético, podem amputar, então traz uma carga aí financeira, né? Isso, estou citando diabetes como uma doença muito comum. Entendi. Mas quando a gente olha lá para a realidade do mundo todo, doenças cardiovasculares, né, trazem a necessidade de que médicos cardiologistas ou pessoas que lidam com doenças cardiovasculares possam aprender também sobre como abordar o sofrimento humano. Então, a gente está atuando de forma conjunta. A equipe de cuidados paliativos,
com a equipe de cuidados restaurativos, que são todas as outras profissões, né, que prezam aí pela recuperação clínica, e está tudo bem com isso. Agora, tem algumas situações onde a gente vai precisar de muito cuidado paliativo. Então, a gente está falando daquelas situações onde o sofrimento é maior, situações onde tem progressão de doença, e aí não é difícil imaginar que uma pessoa com um câncer em tratamento, né, passando por aí por vários desafios, precise dessas ações aí conjuntas ao oncologista. E, claro, um recorte também em fim de vida. Mas é importante trazer, Julissa, que o cuidado paliativo ele não é sinônimo de fim de vida. Sim. De cuidado de fim de vida, né? Ele também atua no cuidado de fim de vida. Mas ele pode ir desde o diagnóstico de uma doença, porque lá atrás muita coisa pode ser feita, enquanto as outras equipes tratam e curam e fazem tudo mais. Entendi. Eu só queria falar que nós estamos ao vivo no Instagram, nós já estamos com 417 pessoas na sala. Fique à vontade, se alguém quiser fazer a pergunta aqui para o Dr. Vitor, viu? Que eu retransmito aqui. Doutor, há um mito de que os cuidados paliativos são apenas para pacientes, você acabou de falar de em estado terminal. Poderia esclarecer essa questão? Posso. É fato de que quando o paciente está no fim da sua vida, ele traz aí muito conteúdo para abordar e para tratar. Seja pelo sofrimento físico, porque vai ter mais sintomas, né, no fim da vida, seja porque está todo mundo sofrendo, o familiar está sofrendo, a própria pessoa, uma preocupação sobre o legado, sobre outras condições, né, dessa ordem aí do sofrimento que precisa de muito acolhimento. Então, a gente faz muito cuidado paliativo no fim da vida, sim. Mas, como eu falei, quando você tem um diagnóstico de uma doença, primeiro você tem um impacto emocional, você precisa direcionar ações paliativas para que aquela pessoa seja acompanhada, seja por uma equipe de psicologia, ou que um enfermeiro possa prestar condutas de enfermagem de uma maneira compassiva, orientando, tratando, capacitando familiares e cuidadores, que médicos possam se comunicar melhor, porque ter um diagnóstico de uma doença difícil é algo que precisa de um tato para poder comunicar, não só o diagnóstico, mas progressão e cenários. Sim. Então, quando a gente traz aí, né, que o cuidado paliativo ele provoca essas situações, é porque, para nós, o alívio do sofrimento de pacientes adultos ou pediátricos, criança também, claro, né, seus familiares e a equipe estão na ordem do cuidado. Então, a gente trata de plano avançado de cuidados. Então, mesmo durante um diagnóstico inicial, mesmo que aquela pessoa tenha muitos anos de vida e possibilidades de tratamento, por que não falarmos dos cenários futuros? Né? Como vai ser a sua vida daqui a tantos anos, caso você evolua bem ou não evolua tão bem assim? E eu entendo que muitas pessoas não queiram falar sobre isso, né? Mas é sobre a nossa vida. Então, ter um preparo, ter a informação correta e, acima de tudo, ter com quem ser amparado, né? Com quem contar. O cuidado paliativo em suas ações paliativas podem ser feitas por qualquer profissional de saúde, inclusive um médico assistente, um cardiologista, um oncologista. Mas a equipe especializada em cuidados paliativos está sempre disponível para poder tratar de situações talvez mais desafiadoras, né? E a gente está falando de um sistema que preza pelo melhor cuidado possível do paciente. E o cuidado paliativo está fazendo parte do meio disso. Certo. O senhor é cirurgião oncológico? De formação, sim, também intensivista. São 2 formações de residências médicas que eu fiz. Mas no meio do caminho eu senti a necessidade de não só tratar certos sintomas que a gente não aprende na faculdade, tosse, soluço, falta de ar e, acredite, dor. Os médicos não aprendem a tratar dor na faculdade de medicina, né? Isso a gente tenta aprender depois, aqueles que querem aprender. Mas também comunicação difícil. Então, como era para mim, enquanto cirurgião ou enquanto intensivista numa UTI, dando um diagnóstico de uma pessoa que estaria falecendo, ou de uma situação difícil para aqueles familiares. E eu percebia que eu não sabia fazer aquilo ali, né? Entendi. Há década atrás, então. Busquei formação para isso. E isso foi me ganhando cada vez mais. Então, eu acho que eu fiz uma transição profissional para algo que hoje eu considero, né, minha atuação principal. Certo. É uma área de atuação, cuidados paliativos, medicina paliativa. E eu não estou sozinho, né? Então, muitas pessoas também encabeçaram dessa forma. E eu estou muito feliz com o que eu faço. Isso quer dizer, o que foi que te levou a ser paliativista? A necessidade de ter um contato mais próximo com o paciente? Acho que sim. O paliativista ele é um ser inquieto, né? Sim. Então, talvez observar de que
um paciente poderia ter um acesso melhor a um tratamento daquele sintoma, de que é possível tratar a dor, de que é possível que alguém, ainda que seja no fim da vida, não precise falecer agonizando e precise ter a medicação correta. O direcionamento dos profissionais, né? Eu entendo que médicos estão na linha de frente da prescrição, somos prescritores, indicamos terapias, mas a gente não trabalha sozinho, então eu acho que traz muito senso de equipe quando a gente fala de cuidado paliativo. Eu sempre gostei disso, né? Enquanto intensivista ou enquanto cirurgião oncológico, a gente lida com uma equipe multiprofissional e esse direcionamento é muito possível no cuidado paliativo. Mas eu acho que, além de tudo, desse bichinho que me mordeu, né? Eu acho que é de uma inquietude pela possibilidade de diminuir um pouco o sofrimento alheio. E eu encontrei pares, eu encontrei pessoas que também fazem isso. Tá, então, interessante que você fez uma coisa e você se identificou com outra, né? Sim. Que é o cuidado, né? Então, nós temos excelentes cirurgiões, nós temos excelentes intensivistas, excelentes enfermeiros, claro. Cada um precisa atuar com a sua função. No meu caso, algo me impelia para isso. E aí, de fato, né, é um perfil meu e eu busquei a formação. Então, eu fui buscar essa condição técnica. E a gente não para de estudar, né, Joelisa? Então, formações aí, pós-graduações, formações acadêmicas mais robustas, estudar sempre. É interessante que muita gente pensa que o profissional paliativista é um ser insensível, e não é, né, doutor? Não, muito pelo contrário. Não é? Conviver com tantas histórias, né, de vida, tantas coisas que passam no dia a dia e ser imune a isso, o cara tá no lugar errado, né? Pois é. Mas a gente convive com isso e, de alguma forma, precisa trabalhar nisso, né? E por isso que eu me identifiquei enquanto pessoa primeiro, porque esse alicerce é importante. Legal. Né? Então, que cuide de mim também. Como é o trabalho do médico paliativista no dia a dia? Quais profissionais integram essa equipe de cuidados? Pronto, então, sendo uma equipe multiprofissional, né? A gente brinca dizendo que não existe eu-equipe, né? Ninguém faz sozinho. Sim. Então, geralmente você vai ver equipes de médico com enfermeiro, enfermeira, psicólogos, né? Fisioterapeutas, em vários modelos. Então, hoje, eu pratico um modelo que é um modelo de consultório. Eu faço parte de uma clínica de oncologia também, fazendo cuidados paliativos oncológicos. Eu também presto atendimentos para uma unidade de um hospital de transição, que é um hospice, que é um outro modelo, né, um recorte mais específico, que é uma internação. Também faço atendimento de interconsulta, um parecer. Então, eu estou no hospital, assim como chamam um cardiologista para poder avaliar uma condição cardiológica de alguém, chamam um médico paliativista para poder avaliar a discussão do plano avançado de cuidados, né? Que é isso, né? Então, assim, em que condição o paciente está, o que é que vai acontecer com ele. E domiciliar também. Então, são muitas as possibilidades que profissionais dos cuidados paliativos podem fazer. E eu acho que o potencial de trabalho dos cuidados paliativos é enorme, né? Tem gente que gosta muito bem de trabalhar em casa, tem gente que é hospitalista de formação. Né? Eu peguei um pouco dos mundos porque eu acho que é importante que a gente conheça os modelos mesmo, né? E as oportunidades de trabalho levaram, então, para esses modelos, mas são muitas as oportunidades. Legal. Quais são os desafios mais comuns que os profissionais da área enfrentam ao oferecer cuidados paliativos no Brasil? No Brasil, eu acho que é a mudança de cultura. A gente, infelizmente, ainda vive muito aquém da oferta, né, de cuidados paliativos, sendo que a demanda é gigante, né? Quando a gente fala, como um exemplo, né, do paciente, na jornada do paciente com neoplasia, com câncer, desde o acesso ao diagnóstico, aos exames, a todos os tratamentos adequados e também aos cuidados paliativos aí de maneira transversal, fica fácil da gente imaginar a situação, né, do desafio dos cuidados paliativos. Então, hoje a gente tem aí um número muito pequeno, né, ainda de serviços no Brasil, falando em parceria, né, a ECP com a ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos. A gente tem aí a amostra de censos, que são atlas, né, dos cuidados paliativos do Brasil, onde certamente menos que 250 serviços em todo o país atendem, né? O último censo mostrou exatamente isso, né? Um crescimento a cada biênio, vamos dizer assim. Eles estão trabalhando aí para lançar um próximo, e a gente espera ter dobrado esse número, mas, sinceramente, né, é uma mudança de cultura. Então, a gente vê muitas ações paliativas isoladas, mas quando você tenta colocar isso num sistema, numa rede, onde o hospital estaria integrado com o domicílio, que estaria integrado com o hospice, sabe? Sim. De forma que o paciente possa transitar com segurança, e se ele precisar voltar para o hospital, e se ele precisar ir para casa porque ele quer ficar em casa, tudo isso. A gente encontra muitas barreiras.
Então, tem um mapa mundial, né, que é, vamos dizer assim, chancelado por uma organização que é de cuidados paliativos, né? E ele traz que o Brasil ainda é de provisões isoladas. O Brasil tem muitos serviços e alguns muitos bons serviços pelo país, é fato, mas que ainda não estão muito bem conectados. A gente quer mudar muito esse cenário. A gente conta aí com a expertise das pessoas que estão à frente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, das estaduais, né, os meus colegas aí na luta em cada estado do país. Mas, acima de tudo, nos municípios que sabem que tem essa necessidade, e aqui trazendo um pouco, né, do nosso evento que a gente vai fazer, essa provocação em Vitória da Conquista, essa cidade linda, com grande potencial, mas que precisa realmente mover a sociedade, porque o cuidado paliativo é um direito humano. Então, se a gente percebe de que os pacientes têm direito e podem pedir por cuidados paliativos, isso move a sociedade, move as instituições para algo que já é esperado. Acreditação, níveis de qualidade, né, pontuações aí de qualidade de serviços públicos e privados, depende também de um serviço, para além de humanizado, que é técnico, dos cuidados paliativos. E olha que já foi pior, né? Já deu uma melhorada bastante, né? Sim. E olha que a Bahia também, doutor, é uma referência, não é? Nós temos o primeiro hospital público, né? Em tratamento paliativo em Salvador, né? É com muito orgulho, né, muito que orgulho, eu trago né? isso, dos nossos aí colegas queridos que estão à frente do serviço, né, do Hospital Montserrat, lá em Salvador, né, que estão aí bravamente começando uma ação de um hospice, de um hospital especializado, que traz aí, na verdade, um histórico de muitos bons serviços que foram criados na Bahia. O próprio café paliativo, né, hoje chancelado pela NCP, é baiano, né, também, e é motivo de muito orgulho para todos nós. Eu acho que o importante, além das criações e dos batizados dos eventos, é a manutenção. Sim. É que a gente possa fazer valer, né? Fidelizar isso Fidelizar, aí, né? ter o apoio aí dos governos, estadual e municipal, ter o apoio da iniciativa privada. E a gente tem observado que, na verdade, quem tem abraçado muito isso são pacientes, familiares, né? Pois é. E equipes que acreditam nesse trabalho. E tudo bem, a gente gosta, a gente quer, né? Isso, porque só quem vai ganhar é o paciente e seus familiares. Com certeza. Experiência própria, né? Com a Martinha aqui, que o pessoal, Sim. Os próprios pacientes dela, né? Que ela acompanha, tem dado força para que esse café seja uma realidade, né? Como é feita a comunicação com o paciente e seus familiares quando se fala em cuidados paliativos? Muito bem. Uma das premissas, né, um dos pilares dos cuidados paliativos, né? A gente falou de controle de sintoma, a gente falou sobre uma equipe multidisciplinar. O terceiro pilar, se eu posso falar, ele é comunicação, né? A comunicação, ela é técnica, ela precisa ser estudada, se estuda com comunicação, para que a gente possa abordar o paciente e familiares com técnicas de escuta ativa, que é literalmente ouvir mais do que falar, né? E a gente tem aí trabalhos científicos de mais de 10 anos que mostram a inabilidade de profissionais de saúde, incluindo médicos, em se comunicar. Há uma urgência da gente passar logo o diagnóstico. Eu acho até, né, isso é uma análise de subgrupo de que a gente quer entregar a mensagem, não quer mais ouvir o que vem depois, que é a emoção, né? Sim. Então, isso é uma inabilidade, mas isso se aprende, isso se modifica. Então, que a gente saiba como fazer a escuta ativa, como dar notícia difícil, que precisa ser da ordem do progressivo e do suportável do outro. Uma notícia, Joelisa, mal dada, ela pode ser igual a um soco no estômago, um tapa na cara, né? Aquele paciente, aquele familiar que recebeu uma notícia em condições assim não confortáveis, às vezes no meio de um corredor, sem um determinado preparo, entendendo que por melhor que a intenção que o colega tenha tido não foi adequada a comunicação, essa pessoa nunca vai esquecer dessa sensação que pode ter sido nociva, né? Então é necessário que a gente modifique a nossa forma de se comunicar. E outras técnicas também que vão abarcar comportamento inadequado, ou então comunicação entre equipe. Como é que eu converso com outro colega médico, né? Que muitas vezes não entende o que é cuidado paliativo, acha que se chamar uma equipe de cuidados paliativos é porque vai dar uma sentença de morte para o paciente, e não é isso, Sim. né? Então acho que é uma expertise mesmo. Fácil não é, mas à medida que a gente vai desenvolvendo protocolos de comunicação, que as instituições vão crescendo com isso, né? Fica mais fácil. E a gente tem bons exemplos pelo país todo, né, de instituições que abraçaram essas técnicas de cuidados paliativos, falando de comunicação, como você provocou, e funciona muito bem, com bons números. Vou contar uma historinha aqui. Diga. Uma conhecida minha, o pai estava internado, né, foi diagnosticado com câncer,
E ela pediu para o médico avisar o pai. Falou, avisa meu pai que ele tá assim e tal. O médico pode deixar. E aí o médico entrou no apartamento e ficou lá 10 minutos, né? Aí ele saiu, beleza, tchau. Aí ela entrou, a filha dele, né, do paciente entrou e falou com ele. Ó, você vai superar isso aí, viu? Isso é uma doença que, né, o câncer, né, você vai tirar de letra e tal. E ele falou, mas que doença? Ele não tinha avisado o médico. E ela tem um trauma até hoje. Você falando sobre isso, né? Como foi difícil para ela ter que falar que o pai tinha um câncer de uma forma totalmente diferente, dando um choque, um susto pro pai, né? E ficou um trauma, né? Isso aí que você estava falando é muito importante. Então, eu acho que para ser paliativista não é todo mundo não, viu, doutor? Que pode não. Você tem que ter uma sensibilidade, um equilíbrio, né? Um preparo para lidar com pacientes, né? Nessa situação. Eu te falo que eu convivo diariamente com isso e às vezes não é fácil, viu? Imagino. A gente acessa muito valores, né? Valores do outro. Quando a gente, enquanto equipe, né, acompanha pacientes familiares em cuidados paliativos, eu acho que a biografia deles vem à frente. Então a gente entra em contato aí com o que é talvez mais sagrado muitas vezes, né? Condições muito íntimas, condições relacionadas à espiritualidade e que muitas vezes trazem aí um outro contorno que muitas vezes instituições de saúde, né, ou ações aí muito estritas, até rigorosas, secas, que existem, né, não levam em consideração isso. E aí aqui eu estou falando sobre possibilidades de garantir a autonomia do indivíduo, né, o que a gente está chamando de diretivas antecipadas de vontade, como parte da construção de um documento chamado Testamento Vital, onde traça aí desejos por fazer ou por não fazer sobre a sua própria saúde numa situação futura, de um plano de cuidados, né? O que é que você gostaria, então, né, que acontecesse com a sua vida no futuro, caso você esteja diante de uma terminalidade? Isso diz respeito a muitas coisas. E que nós consideramos adequado que isso possa estar registrado, que isso possa estar descrito nos nossos prontuários, enfim, né, que isso possa estar divulgado entre os familiares, para que as pessoas saibam qual é o valor daquele indivíduo. E não só a gente receber um paciente no hospital, de novo aqui, com a melhor das intenções, tentando fazer o que se considera um bom plano de cuidados dentro de um hospital ou, enfim, qualquer outra instituição, mas sem levar em consideração o valor do outro, isso é aversivo, né? Estou falando sobre intervenções, estou falando sobre não ouvir o outro minimamente para uma situação. Então é uma provocação de uma mudança de cultura. Isso não se faz da noite para o dia. Então é importante ter um engajamento social, é importante que a gente fale sobre isso mesmo. Então esse espaço que você está nos dando aqui, ele tem um alcance enorme, né? E eu espero que possa sensibilizar, né, as pessoas num bom sentido, para que a gente possa buscar o que é do nosso direito, o cuidado paliativo. Quarto podcast que nós fazemos com o tema, né? Matemática. E a intenção nossa é desmistificar isso aí. Sim. Né? Eu gosto sempre de perguntar a Marta, perguntei à doutora Welma, já houve caso do paciente estar lá considerado fim de vida e o paliativo reverter? Né? Vamos lá. De novo, o cuidado paliativo ele não remarca o não, e ele não remarca necessariamente o fim. Como a gente fala muito sobre assertividade diagnóstica, o que é isso? É acertar no diagnóstico. Então, a gente quer entender o que está acontecendo com o paciente. Muitas vezes, a gente descobre que o paciente, na verdade, está sofrendo de uma coisa chamada mistanásia, que não tem nada a ver com a eutanásia, não está acelerando a morte, tá? Sim. Até porque cuidado paliativo em nada tem a ver com a eutanásia, que fique claro. Mas mistanásia é um termo que diz sobre abandono de tratamento, de oportunidade de tratamento. Então, são aquelas pessoas que, infelizmente, não têm acesso ao que é básico, tanto de diagnóstico, de tratamento, né? E que muitas vezes ficam aí acumuladas nos prontos-socorros do país e já chegam, na verdade, para nós numa condição até de fim de vida por falta de oportunidade de tratamento. Para aquelas pessoas onde ainda caiba tratamento restaurativo, ou seja, o antibiótico, a transfusão, a cirurgia, a quimioterapia, tudo que se acha, né, possível de tratar com intenção de melhorar, e por que não, às vezes, de curar, tá certo, né? A gente entende que esses pacientes deveriam ter oportunidade, sim, tá? Então, o profissional do cuidado paliativo é um profissional de saúde. E o nosso dever é investigar, procurar saber a história correta daquela enfermidade e oportunizar.
muitas vezes a gente vai descobrir que, apesar das novas oportunidades, o paciente ainda se encontra numa curva de doença avançada, onde ele vai precisar de muito cuidado paliativo mesmo, né? Mas são essas situações. Mas eu entendo um pouco da sua pergunta em relação a o que a literatura traz. Então, trabalhando com oncologia, a gente observa que um tipo específico de câncer de pulmão, por exemplo, ao ser retirado o tratamento da quimioterapia, sobreviveu mais. Ou seja, ao ofertar cuidado paliativo e sem o tratamento, no caso deles foi quimioterapia, é um tipo específico de câncer de pulmão, essas pessoas sobreviveram mais. E aí o pensamento provavelmente, ou eles estariam muito comprometidos do ponto de vista de saúde, onde a quimioterapia poderia tirar o restinho de energia de saúde deles, né? Ou eram pessoas que não se beneficiariam mesmo com aquele tratamento, né? Sim. E esse trabalho foi feito por oncologistas, né? Foi um trabalho publicado pela Sociedade Americana de Oncologia, né? Com grande respeito no mundo, e trouxe para a gente algumas reflexões. Então, sim, tem paciente de que o tratamento vai ser paliativo, que o oncologista vai oferecer, olha, a senhora tem a possibilidade de seguir químio, de seguir imunoterapia ou de seguir os cuidados paliativos. Isso não ser de desistência. Não cabe dizer ou a senhora trata ou a senhora vai para os cuidados paliativos. Não. Tudo é junto. O cuidado paliativo está dentro de tudo, né? Mas mesmo que não faça tratamentos, o cuidado paliativo continua acompanhando, continua seguindo. Porque é cuidado. Sim. Né? Então, eu acho que isso é uma mudança aí de pensamento. E eu vou dizer, as novas gerações dos profissionais têm abraçado isso. Têm compreendido, porque todo mundo quer que o paciente fique bem. Não é verdade? Com certeza. Quando a gente pensa qual é a intenção do profissional de saúde, vamos pensar pelo melhor, né? É que os pacientes fiquem bem. Eu quero que meus pacientes fiquem bem. E eu vou dizer, eu quero que eles fiquem bem por muito tempo. Né? Quando eu acompanho pacientes, muitas vezes em fim de vida, eu trago aí também, né? Uma demanda que é minha também, de estar com o máximo de aproveitamento possível com eles. De estar junto com eles também. Quando fala fim de vida, dá um susto, não dá? Dá? Não, porque o pessoal pode ser fim de vida. Fim de vida porque, eu sempre falo, o pessoal ainda não, a gente não tem uma cultura da morte, né? Ok. Não é? Tem aquela coisa de medo, né? Tanto o doutor que quando os pacientes nos procuram, a primeira coisa que a gente vai tentar procurar a melhora dele é a cabeça, é o psicológico, para ele aceitar a situação que ele está, né? E infelizmente muitos pacientes eles se entregam ali e eles só falam, vou perder minha casa, vou perder isso, eu vou morrer. Eu tô entendendo. Entendeu? Então isso atrapalha muito, né, o desenvolver dele durante o tratamento. Isso tem nos dado muito trabalho. Porque no momento que você aceita, experiência própria, no momento que aceita, o meu tratamento ficou leve. Sim. Né? E se é para morrer, que venha a morte. A irmã morte, como diz São Francisco, que venha. Não tem, né? Falei aqui no podcast que eu quero morrer dando orgulho para minha família. Falou, ele foi lá, viajou, bateu de frente, fez isso, fez aquilo, olha, o cara é retado. Do que aquele que minha família puder falar assim, foi um descanso. Gente, Deus levou. Olha, eu quero morrer desse lado aqui, do que eu quero deixar o meu legado aqui. Mas não é fácil você lidar com essa coisa assim de fim de vida, como se fala, né? Eu entendo a sua colocação e eu entendo que os enfrentamentos são diferentes também, né? Então, assim, é muito pessoal, é muito íntimo a forma como cada um enfrenta essa tal definição de fim de vida. Como definição técnica, para nós, terminalidade tem a ver com ausência de modificação de doença. Entenda, terminalidade não está morrendo agora. Terminalidade não vai morrer daqui a 48 horas, tá? A esse nome a gente dá processo ativo de morte. Quando é um evento biológico, de fato de falecimento ativo, no hospital, no hospice, em casa, enfim, onde a pessoa de fato está falecendo. Mas quando a gente fala de fim de vida, é um conceito elástico, tá? Se a gente está pensando de que muitas doenças já não modificam mais, por exemplo, demência avançada, essa tal terminalidade, esse tal fim de vida pode ter até 10 anos. Meio doido isso. Como alguém pode estar em fim de vida há 10 anos, né? Porque é um conceito técnico, são coisas diferentes.
Mas existe sim uma falta de aproveitamento social, aproveitamento de autonomia física, que pode ser traduzida aí como perda de função em vida, entende? Do ponto de vista geriátrico dos nossos queridos colegas geriatras. E outras doenças podem ter um recorte menor. Algumas doenças oncológicas têm um recorte de terminalidade de 6 meses, né? Algumas doenças respiratórias, um recorte de 1 ano. Esse é um recorte que não é um relógio, uma bomba relógio, um tic-tac, não é para ser matemático, porque cada vida ela é única e a gente está falando de aproveitamento. Então, eu entendo que alguém que está se confrontando com a própria terminalidade vai fazer todas essas reflexões, muitas vezes com pesar, e eu acho que merece um acompanhamento muito próximo das equipes aí, dos seus familiares, tendo a informação correta, mas pode ter muita vida neste fim de vida, percebe? Então, o que é possível de oportunidade para os pacientes e familiares sob atenção paliativa aproveitarem? Às vezes é uma oportunidade de mudança de carreira, de perdão familiar, de mudança de uma conduta aprisionada nos sistemas, né? Ou às vezes é, como você disse, deixar a coisa mais leve. Então, me entendam como eu trago aqui, né? Que muitos pacientes oncológicos, né? Que é a minha prática principal, eles trazem aí oportunidades que a doença trouxe para eles. E trazem com uma leveza, e eu vou dizer, é de um enorme aprendizado para mim enquanto profissional. Então, que fim de vida é esse? Será que é o fim? Ou será que é um recomeço? Ou será que é uma grande oportunidade para outras pessoas também, né? E tem um legado. Mesmo que aquela pessoa, de fato, deixe de estar aqui em presença física, segue aí o reconhecimento, a construção, os valores, né, familiares. E isso precisa estar muito à frente. Apenas, a pessoa não é uma doença. Verdade. Eu falo porque eu sou leigo, como todo mundo que está assistindo aqui, né? Então, por isso que eu te faço essas perguntas assim, para esclarecer melhor, né? Para que o pessoal entenda melhor, né? Que eu tento o máximo, doutor, no nosso trabalho, desmistificar que o paliativo, como também o câncer, não é fim, Sim. Não é uma sentença, né? Eu sempre falo também que muitos pacientes têm o câncer, mas não morrem do câncer, Sim. né? Esquece as outras partes. Teve paciente com mieloma umas 3 semanas que morreu de AVC e culpou o coitado do mieloma. Né? E assim vai, felizmente. O senhor é presidente da ASCP Bahia. Poderia nos contar um pouco sobre a missão e os projetos dessa instituição? Muito bem. Bom, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, né? A nossa entidade aí referenciadora dos cuidados paliativos no país, e tem alguns anos para cá trazido a oportunidade de descentralizar no sentido de aproveitamento estadual, regional, né, para as academias estaduais, as AECPs. A Bahia faz parte, né, dentre Sim. outras co-irmãs também. E aí é um grupo de paliativistas, né, de novo, não é só médico, né, então nós temos aí uma psicóloga, nós temos uma grande enfermeira, nós temos médicas em conjunto, uma assistente social, que compõe então, incluindo uma pediatra, né, uma médica pediatra, para poder remarcar esse espaço, né, de presença e de reconhecimento. Então, é uma forma de nós nos aproximarmos dos associados paliativistas, de forma multiprofissional, promover eventos como esse, o Café Paliativo, né, que está sendo feito hoje à noite aqui em Conquista, servir como um órgão também aí associado à Nacional para que a gente possa divulgar os conceitos, as práticas, os modelos dos cuidados paliativos, né? E nós estamos nas redes sociais, nós estamos aí em presença, né, somando aí ações. E a gente espera de que a adesão, né, à Academia Nacional e tantos outros movimentos paliativistas pelo país sirva aí como uma grande alavanca, né, do projeto de políticas públicas de cuidados paliativos que o Ministério da Saúde já traz como realidade e que está sendo tratado aí em termos de uma presença cada vez maior, né? Se espera, então, que seja implementada de fato na prática. E como é que a ASCP tem atuado para fortalecer a disseminação dos cuidados paliativos na Bahia? Pronto, então, para além dos posts da rede social, né, muito bem conduzidos aí pela diretoria de comunicação, de que a gente possa estar enquanto presença, né? Esse grupo é formado por pessoas que são referências de cuidados paliativos e a gente espera que a cada ano, quando se renove, né, a ASCP, tragam essas pessoas de referência para que os associados se identifiquem. Eu acho que é se mostrando disponível, atendendo, né, algumas dúvidas que são de ordem prática, estimulando a formação adequada de cuidados paliativos, estando presentes em eventos como esse, do Café Paliativo, né?
E a gente tem aí a possibilidade de ter um evento baiano de cuidados paliativos, né, em setembro, para poder tentar entender um pouco de como tem sido feito o cuidado paliativo na Bahia. Então, no interior da Bahia, né, na capital, os serviços têm feito o que de cuidados paliativos? Como é que a gente vai aprender um com o outro? Então, é uma ação colaborativa aí muito potente. Então, vamos falar agora do café paliativo. Vamos lá. Vamos lá? Qual a importância da realização desse primeiro café? Enorme. Eu acho que outros eventos, né, sobre cuidados paliativos ocorreram aqui em Conquista. Isso foi dando aí mais semente para que a gente possa ter esse evento maior hoje. Para mim é de grande alegria estar presente, porque é falar sobre a história do cuidado paliativo no Brasil e na Bahia, e agora em Conquista também, né? Então a gente quer muito ouvir como que tem sido feitas aí algumas ações paliativas aqui em Conquista, mas para além disso, como que a gente pode oportunizar novas ações, né, de cuidados paliativos. E tem sido feito um evento aí de um presente de quem recebe cuidados paliativos, né? Então, a sociedade está engajada. Fico muito feliz em saber de que é a partir de iniciativas de pacientes, familiares, de pessoas que abraçam cuidados paliativos, que esse evento finalmente vai ser realizado e que possa ser divulgado e que possa crescer. E a gente vai trazer um pouco dessas provocações. É interessante, doutor, que acho que a gente estava falando no almoço, né, que a sensibilidade, né, os pacientes, os familiares dos pacientes, é sensível à causa, né? Tanto que estão aí ajudando a Martinha para tornar esse café realidade, né? Isso é muito importante e que venha mais, né? A gente está abraçando essa campanha com ela também, esse trabalho, né? E a gente vai reverter. E se Deus quiser, vai existir o paliativo antes e depois desse café. Tenho certeza disso. Já agradecendo, então, não só a sua marca, né? Também a de Marta, a de Vanessa Antunes, né? De todos os colaboradores, patrocinadores desse evento, que certamente vão trazer uma outra cor à cidade, né? Em relação aos cuidados paliativos. Pois é, o que depender da nossa associação, do nosso trabalho, nós estamos aí para mudar a situação, mudar essa realidade, né? Eu diria assim. Qual é a proposta desse evento aqui, e quem pode participar? Tá. Bom, essa proposta idealizada, né, por esse time aí de frente, trouxe a possibilidade de profissionais de saúde, de pessoas ligadas à educação de saúde também, estou falando de pessoas da área acadêmica também, né, de pessoas relacionadas aos produtos comercializados para saúde e que sejam afins aos cuidados paliativos. Governantes, pessoas da sociedade, né, de organizações não governamentais também, que fazem aí ações paliativas compassivas para a redução do sofrimento. Então, eu tenho certeza que quem vai estar lá vai ser uma pessoa sensibilizada, né, no sentido de ouvir algo que já está batendo dentro de si, mas que tem um propósito aí de fazer algo melhor, né, que é somar força para que a gente possa ter ações estruturadas de cuidados paliativos em Vitória da Conquista. Pois é, nós estamos com 412 pessoas aqui na sala e se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, viu? Nós estamos o tempo está passando, a prosa é tão boa, né? Que o tempo logo passa, daqui a pouco a gente já vai estar quase encerrando. Nesse café paliativo, doutor, quais serão os temas abordados? Eu vou trazer um recorte histórico. Antes de abordar as políticas nacionais de cuidados paliativos, né? Já promulgada, homologada aí pelo Ministério da Saúde, que ainda vão passar por um tratamento da Secretaria de Saúde para que as ações chamadas matriciadoras, que são de capacitação, de conhecimento, até a assistência direta, né, que é do município, possam virar uma realidade. Então, eu vou trazer um pouco sobre como foram aí os últimos 30, 40 anos de cuidados paliativos no Brasil, uma ação mais forte no Nordeste. O que a gente já fez aqui de ações paliativas em Vitória da Conquista, né? A partir dos relatos, a partir dessa pequena pesquisa aí que nós fizemos juntos, né? E que possa prestar reverência a essas pessoas que estiveram aqui antes de você e de nós, né? Sim. Em Vitória da Conquista. Quais são os modelos possíveis, né? De que forma pode se trabalhar em cuidados paliativos? Qual é o conceito de uma comunidade compassiva também como pilar dessas políticas de cuidados paliativos? Eu acho que tem assunto para um café... Café, janta, café da manhã. De café a café. Pois é.
Como é que eventos como esse podem contribuir para a conscientização sobre os cuidados paliativos na sociedade? Bom, primeiro é que a gente se coloque na condição de que a gente merece cuidado paliativo, né? De novo, é para sensibilizar a sociedade, é um direito humano. Quando eu digo que é um direito humano, significa de que um paciente pode e deve pedir por cuidados paliativos em seu hospital. Ele pode, na necessidade de um sofrimento que ainda esteja considerado não atingido em termos de controle, uma dor que não passa, uma necessidade de ter um acompanhamento de um psicólogo, a necessidade de ter alguém que acompanhe o plano de cuidados da saída do hospital para casa, para alguém com uma doença desafiadora, né? Que essas pessoas possam chegar até as suas instituições e dizer, olha, gostaríamos de um acompanhamento de cuidados paliativos. Quem aqui nessa instituição, nessa cidade, tem esta formação, né, que possa nos ajudar? Porque é uma realidade, isso é possível. Então, acho que é sensibilização e quem é profissional de saúde que busque formação. Nós temos aí muitas iniciativas, inclusive gratuitas, de capacitação em cuidados paliativos, né? O cuidado paliativo ele pode ser aprendido de diversas formas. Eu não estou falando aqui de uma residência multiprofissional ou médica necessariamente, que deveria ser o ideal, mas eu estou falando de outras formações de cuidados paliativos em instituições sérias, comprometidas e que vão trazer aí, certamente, capacidade técnica. Então, a gente espera que daqui a alguns anos a gente possa estar conversando de novo, falando sobre essa mudança de realidade na cidade. Se Deus quiser. Sim. Se Deus quiser. Existe alguma expectativa de tornar esse evento anual ou expandir para outras cidades? Sim. Falando sobre ASP, nós fizemos em dezembro do ano passado o primeiro café paliativo fora de Salvador, que foi em Feira de Santana. Esse agora, né, o primeiro café paliativo de Vitória da Conquista, que eu acho que já atingiu a marca do maior público, da maior audiência, tá vendo? Ainda não revelada, né? Revelaremos depois do evento. As imagens vão provar. Então já é um marco, né? E tem outras iniciativas aí também, né? De colaboradores que querem levar esse modelo de café paliativo com uma temática semelhante para todos os cantos da Bahia. Falando sobre Vitória da Conquista, eu acho que fica um legado. Eu acho que vocês têm aí a possibilidade de deixar algo permanente, de educação continuada, de possibilidades, né? E, enfim, podem contar com o meu apoio, o apoio da ASP, que estaremos juntos. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Qual o impacto emocional dos cuidados paliativos para os profissionais que atuam nessa área? Como lidam com os desafios emocionais? Você imagina, né, profissionais de saúde que vão lidar com o sofrimento humano, além de cuidar da própria vida, né? Porque a gente paga boleto e a gente tem a vida fora dos hospitais e do sistema de saúde, é saber como cuidar do cuidador. Então, boa parte da provocação de cuidado com a equipe é saber o que é que nos faz doer. O que é que eu consigo fazer na ordem do meu suportável, né, enquanto médico, paliativista. Isso vale para todo profissional de saúde. Então, são ações aí que vão buscar técnicas, né, de algum cuidado. Então, muitas vezes é a busca de um profissional da saúde mental, às vezes é o exercício físico, é o estímulo ao lazer que é necessário, né? Que muitas vezes a gente vive numa bolha de sofrimentos, né? Mas é necessário que a gente saia um pouquinho dela para viver a vida, se recarregar em bateria e voltar para poder cuidar desses pacientes que vão precisar muito de nós. Por isso que a equipe é muito importante, porque o meu trabalho continua no do outro. Sim. Por isso que não dá para ser só um médico sozinho, nem uma enfermeira sozinha, né? É importante que a gente possa fazer essas ações de cuidado juntos. Então, o impacto é de saber que a gente pode contar um com o outro também e que o meu desejo era que as instituições também pensassem assim e que pudessem cuidar desses profissionais. Eu acho que é importante também você cuidar para cuidar, né? É por isso. Né? É necessário, você tem que estar bem para cuidar. No Brasil, os cuidados paliativos, doutor, ainda são poucos acessíveis para muitos pacientes. O que pode ser feito para melhorar essa realidade? Eu acho que, primeiro, mapear. Né? Então, acho que a ideia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, de criar a atualização do Atlas, é saber hoje em que situação nós estamos. A partir dessa publicação, desse mapeamento dos serviços, a gente consegue direcionar, por exemplo, as responsabilidades governamentais a entender, olha, no seu município tem 1, 2 instituições que têm cuidados paliativos, né? Associações de pacientes, de pessoas com doenças, né? Que saibam que possam procurar. Da gente deixar isso em divulgação, então as redes, né, estão aí para poder fazer valer o que é o bom cuidado paliativo,
desmistificar situações em que nada tem a ver com cuidado paliativo. Exemplo, abandono assistencial, eutanásia, comprometimento da dignidade. Isso não tem nada a ver com cuidado paliativo, né? Então, são essas ações aí de aculturamento, estímulo à autonomia do paciente, né? Então, que a gente possa crescer enquanto capacitação. E isso é uma mudança de cultura, eu diria, transgeracional. Então, a gente está tentando fazer de tudo para que a próxima geração já se aproveite disso. E nisso a gente tem cuidado paliativo hoje na graduação. Então, chancelado pelo MEC, a gente tem cuidado paliativo cada vez mais precoce nas grades curriculares de residências médicas e multiprofissionais. Olha que bacana. Isso não acontecia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, talvez. O que fez mudar isso? Necessidade, demanda, um crescimento sobre que isso é possível, mas eu acho que, acima de tudo, a percepção de que a gente gostaria de diminuir o sofrimento, que as pessoas buscam pela redução do sofrimento, né? Já é multidimensional. Então, cuidado paliativo ele não é uma moda. Cuidado paliativo ele não é uma coisa para eu fazer para ser bonitinho, né? Sim. De novo, nós somos os inquietos. Então, ele veio para ficar mesmo. Ele está aqui para poder somar ações e critérios de qualidade, como eu falei, né? De acreditação de instituições prezam pelo cuidado paliativo. Tem pontuação positiva para as instituições que têm um bom cuidado paliativo sendo feito. Qual o principal empecilho para que isso deslanche? O principal empecilho, eu acredito que seja, de novo, a possibilidade de você se abrir ao novo, a possibilidade disso acontecer. Para aqueles que se abrem, a gente tem algumas barreiras que são de ordem administrativa, né? Então, eventualmente, alguma instituição de que ainda não compreende qual é o valor do cuidado paliativo e que ter um time de cuidados paliativos, ou minimamente uma avaliação, né? Sequenciada de cuidados paliativos, faz com que aquele paciente tenha uma melhor assistência, tenha melhores indicadores, não só de satisfação, mas também de gestão de saúde, né? Para além de controle assistencial. Agora, com a Política Nacional de Cuidados Paliativos fazendo parte aí do rol dos governos, isso é uma questão já, de fato, né? Instituída, então precisa só moldar a determinadas necessidades dos municípios, das macro-regiões, para que isso aconteça. Uma vez vencida essa barreira, eu acho que é a formação. São as pessoas realmente buscarem essa formação. Então, o profissional pode até achar que ele faz cuidados paliativos, mas se ele não fez uma formação adequada, desculpa, ele não faz cuidados paliativos. Cuidado paliativo é formação. Entendi. Olha, lembrando que hoje, às 19 horas, nós vamos ter esse primeiro café paliativo de Vitória da Conquista, lá no auditório do SEMAI. Quem não puder ir, estando aqui em Conquista ou fora, qualquer outra cidade, você pode estar acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube, né, no nosso canal, que é @joelizio_fraga. Nós vamos estar transmitindo ao vivo, né, e lá você também pode participar do chat, entendeu? Vamos interagir para que esse tema seja marcante, que esse encontro que nós vamos ter hoje, esse evento, seja o primeiro de muitos que vão vir por aí. Com certeza o Dr. Vitor vai vir várias vezes aqui, tá, como diz assim, já é um casamento, né, doutor? Estou muito feliz com essa ideia. Pois é. Então, para encerrar, que o nosso tempo já está quase acabando, que mensagem o senhor gostaria de deixar para pacientes, familiares e profissionais que lidam com essa realidade? Eu acho que é entender de que vocês não estão sós, de que existem sim possibilidades de redução de sofrimento, de que a dor, que aquele sintoma que está ainda muito persistente pode melhorar, de que vocês podem buscar ajuda sim com essas ações que são ações paliativas, que a gente possa, né, contribuir para que os pacientes, para além dos seus tratamentos de suas doenças crônicas, também tenham um acompanhamento de uma equipe, né, de um fluxo, de um protocolo que traz aí para vocês dignidade, tá? Então, é possível, independente desde o diagnóstico, lá atrás, ou mesmo até o tal chamado fim de vida aqui que nós estamos falando, né? Mas que seja digno. E isso é possível e os cuidados paliativos existem para poder ajudar a todos nós, né? Nos incluindo também. Muito bem. Reforço o convite. Hoje nós vamos ter esse café. Carminha, da Casa do Amor, vai estar lá também, né? Compartilhando a sua experiência. Você teve a oportunidade de conhecer ela? Ainda não. Ainda não. Hoje você vai ver. Tá que pessoa abençoada, viu? Então, ela com certeza vai brilhantar o nosso evento.
e desejo todo sucesso, né? Que vai dar tudo certo se Deus quiser e que Deus continue te abençoando, né? Te dando essa luz que você é no cuidar. A gente sente em você que você nasceu para isso, né? E isso a gente fica feliz porque eu convivo diariamente com pacientes que tá naquele sofrimento e a gente tem a esperança muito na pessoa do médico, né? A gente vê, né? E o médico é aquele que está ali com a gente na saúde, na tristeza, na alegria, sabe? Num momento muito desafiador para cada paciente, né? E estou tendo essa oportunidade de estar desde meio-dia, né? Nós estamos juntos. Sim. E é admirável a sua energia, viu? Que Deus continue te abençoando, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço, tá? Deus continue essa te parceria, esse momento mesmo. aí. Conquista está aí, de braços abertos, a associação, a nossa associação também, apesar que está lá em São Paulo, né? Mas a gente tem ligação aqui também. E conte sempre com a gente, para que o seu trabalho, para que os tratamentos paliativos sejam alcançados, cheguem a quem realmente precisa, com dignidade, respeito e principalmente amor. Que assim seja. E agradeço, parabéns pelo seu movimento, pela associação, né? Por tantas vidas aí que vocês conduzem juntos, né? Com esse propósito aí lindo, que é uma ação compassiva. Sim. E, portanto, paliativa enorme, percebe? Sim. E é sobre isso, então... Parabéns. Direto ou indiretamente eu sou paliativo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma enorme ação compassiva paliativa. Parabéns. Tá, obrigadão, viu? Então, o convite está aí, né? Hoje à noite, às 19 horas, lá no SEMAI. E quem não tiver condição de comparecer, assista ao vivo pelo nosso canal do YouTube, tá? Que Deus abençoe. Semana que vem nós estamos de volta. E um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.